Quando olhamos para trás, por vezes, percebemos que os momentos mais felizes da nossa vida foram também os mais frágeis, como castelos de areia à mercê das ondas. Esta não é apenas uma história de amor, traição e superação. É o retrato cru de um coração despedaçado, do peso das escolhas e das consequências que nos marcam para sempre. Imaginem, duas almas jovens, apaixonadas, a acreditar num futuro brilhante. Dias feitos de sonhos, noites de planos partilhados, risos cúmplices e pequenas rotinas felizes. Casa nova, mesa partilhada, promessas sussurradas no escuro, o grande sonho, a família perfeita. Mas e se, do outro lado da cortina, morasse uma sombra, aquela dúvida que nunca ousamos nomear? De repente, tudo desmorona. O que era confiança cega vira desconfiança sufocante. Revelações devastadoras. Testes que mudam o destino de uma vida inteira. Segredos cortantes como lâminas. Um lar dividido. Promessas quebradas. No centro da tempestade, um homem despido de tudo, da sua casa, da sua filha, do sentido da própria identidade. Esta narrativa vagueia pelos abismos mais profundos da alma, explora até onde nos empurra a dor. E o que pode surgir depois que tudo arde? Será possível recomeçar? Poderemos voltar a confiar, amar, reconstruir? E quando a ferida é tão funda? Será que o perdão, ou simplesmente a esperança, é suficiente? Talvez você, que me ouve agora, já tenha sentido esse abalo. Ou conheça alguém que atravessou um vendaval que mudou tudo. O que terá feito? Terá conseguido levantar-se? Deixe nos comentários. Até onde iria você por alguém que ama? Perdoava ou encerrava o capítulo? Convido-vos a mergulhar nesta viagem feita de memórias felizes, desilusões e batalhas íntimas. Porque o que vem a seguir é uma busca corajosa para encontrar sentido e luz depois da tempestade. Capítulo 1 – Memórias felizes. O início do amor e o sonho de formar uma família. Tudo começa com aquela centelha inocente, dois jovens. Os corações cheios de esperança. A percorrer caminhos da universidade até ao altar. Entre risadas estudantis, jantares apressados e tardes demoradas em cafés. Nasce um amor feito de promessas e pequenos gestos. É esse sonho, o de construir uma família, que os faz acreditar que juntos são invencíveis. Mal sabem eles que o destino guarda para ambos um teste impossível de antecipar. Vamos então mergulhar neste primeiro ato, onde as memórias felizes se constroem tijolo a tijolo, preparando o palco para a montanha-russa de emoções que está prestes a começar. Lembro-me da primeira vez em que a vi. Era uma tarde cinzenta de outono na faculdade. Mas dentro daquele pequeno café do campus, havia sol. Rimos da timidez um do outro. Partilhamos sonhos entre goles de chá barato e músicas baixas. A vida era feita de promessas suaves nesse tempo, as provas. Os passeios pela marginal. As discussões absurdas sobre o futuro e quem pagaria o jantar. No nosso grupo, havia sempre a Joana, a melhor amiga dela, que desde o início percebia as trocas de olhares muito antes de nós mesmos. E o Rui, colega de curso e meu maior confidente. Foram eles que nos obrigaram, separadamente, a admitir que estávamos apaixonados. Entre provocações e risos, nasceu algo maior do que qualquer amizade, aquele amor em que acreditamos que nada no mundo pode abalar. O casamento foi pequeno, íntimo, apenas rodeado dos mais próximos. Lembro da minha mãe abraçada a chorar de felicidade. Do sogro a apertar forte a minha mão dizendo, proteja. Ela merece o mundo. No meio de tudo isso, por detrás de sorrisos, estavam também expressões invisíveis, quando vêm os netos. Já estão a pensar em casa maior. Cuidado, a vida não é só romance. As palavras ecoavam nos jantares de família e noites longas no sofá, introduzindo sutilmente pequenas rachaduras nas paredes do nosso castelo recém-construído. A rotina do casamento trouxe os seus próprios desafios. No início, sentíamos excitação até com as tarefas mais banais, montar móveis juntos, dividir as contas, escolher a cor das cortinas. Depois, começaram as pequenas discussões, a pilha de roupa por passar, as longas horas de trabalho dele,
As chamadas constantes do chefe dela. Mas eram lutas normais. Pensamos. Faziam parte do crescimento. Ou assim diziam os mais velhos. O desejo de formar uma família bateu-nos à porta cedo. Eram os serões em que planeávamos nomes para bebés. Debates calorosos com o casal amigo, Sara e Miguel, que já tinham 2 filhos e opinavam sobre tudo. Até a melhor marca de fraldas. No entanto, a cada mês passado sem novidades, a esperança virava inquietação. O silêncio crescente era muitas vezes maior do que qualquer palavra dita. Começamos a sentir a pressão não apenas dos outros, mas de nós próprios. A dor da espera, ainda que silenciosa, terminou por construir um pequeno muro entre nós, um muro que nem os jantares românticos improvisados no terraço conseguiam derrubar. Por fora, mostrava confiança. Por dentro, sentia medo, medo de desiludir. Medo que aquele sonho bonito fosse inalcançável. Numa dessas noites pesadas, partilhamos um silêncio apertado à mesa da cozinha. Ela chorava baixinho, murmurando que talvez nunca viesse a ser mãe. Eu tentei sorrir, engolindo a frustração, dizendo que tínhamos tempo. Mal sabia eu como esse tempo se podia tornar um inimigo cruel. Esticando cada segundo de esperança. E ainda assim, no meio de todas as dúvidas, havia amor, um amor real, imperfeito e resistente. Isso era tudo o que eu pensava precisar para enfrentar o mundo ao nosso lado. Mas, e se o amor, por si só, não bastasse? E se cada ferida adiada acabasse? Um dia, por se abrir de forma irreparável. Foi aqui, entre as luzes quentes das memórias felizes e as sombras das primeiras desilusões, que a nossa verdadeira prova começaria. No próximo capítulo, acompanhe os sacrifícios profundos, como as dificuldades de saúde. O peso dos medicamentos e uma decisão difícil alteraram para sempre a dinâmica do casal, e abriram portas a conflitos nunca antes imaginados. E você, já enfrentou momentos em que o amor parece não ser suficiente? O que fez para tentar manter o castelo de pé? Partilhe a sua história nos comentários. Capítulo 2. Provas e sacrifícios, lutas com saúde, fertilidade e decisões difíceis. As paredes do nosso pequeno apartamento, outrora repletas de risos e fotografias felizes, começaram lentamente a absorver um silêncio pesado. Tudo começou com pequenas angústias, noites em claro em que Maria se revirava na cama, olhos fixos no teto, procurando respostas que nenhum médico parecia conseguir dar. Cada consulta era uma montanha russa, esperança no caminho, frustração e medo no regresso. Joana, a amiga de infância de Maria, tornou-se mais frequente em nossa rotina. Chegava com chás calmantes, playlists de meditação e conversas que tentavam aliviar a cabeça e o coração de Maria. Às vezes, notava em Joana o cansaço natural de quem carrega o sofrimento dos outros, o que só acrescentava ao fardo de tudo aquilo. Entretanto, do meu lado, Rui, amigo e colega do trabalho, tentava animar-me com saídas e conversas leves. Mas o seu olhar de compaixão muitas vezes soava como um lembrete constrangedor do nosso fracasso em ser uma família normal. A cada novo tratamento uma esperança renovada. Mas também novos efeitos colaterais, enxaquecas, cansaço, crises de choro, discussões inevitáveis brotavam daqui. Maria sentia-se sozinha no seu sofrimento. E eu, incapaz de ajudá-la, via-me tentado a afastar-me para não transbordar em desamparo. As palavras duras que lançávamos um ao outro eram rapidamente seguidas por sorrisos frágeis e pedidos de desculpa murmurados no escuro. E os jantares de família transformaram-se em zonas de guerra disfarçadas, com perguntas invasivas e conselhos indesejados. Já pensaram em adotar? Talvez seja só o teu stress. Maria, até a mãe dela, de Beatriz, trouxe fitoterapeutas e padres para abençoar a casa, mergulhando Maria num misto de raiva, vergonha e, às vezes, culpa. Foi numa dessas madrugadas, sentados lado a lado no chão da sala cheia de exames e receitas, que Maria desabou em lágrimas e me pediu para considerar algo impensável: fazer uma vasectomia. Prefiro que tenhamos paz do que vivermos presos nessa obsessão, disse ela.
Com a voz sumida, debatemos horas a fio. A culpa ali entre nós, ela. Sentindo-se menos mulher, eu. Menos homem. A decisão foi tomada num abraço longo. Se não podíamos controlar o destino, ao menos tentaríamos controlar a dor. O dia do procedimento pareceu um funeral silencioso. Joana foi quem acompanhou Maria, enquanto Rui me levou à clínica. Lá, o frio do consultório contrastava com as lágrimas quentes dela. Se um dia quisermos, há reversão, prometeu o médico, mas soava mais a consolo do que real esperança. No regresso a casa, fiquei a ouvir-lhes falar baixo no quarto. Joana repetindo que a vida dá muitas voltas. Momentos desses, percebi o verdadeiro peso do sacrifício. Não era só físico. Era a morte simbólica de um sonho alimentado desde sempre. Com o tempo, a rotina ganhou outro ritmo. Houve menos discussões, mas não mais felicidade. Maria fechava-se em si. Eu fugia para o trabalho. O nosso grupo de amigos passou a encontrar-nos menos. Até entre sorrisos havia sempre uma sombra. Foi nesse clima de vulnerabilidade que não percebi o quão frágeis nos tínhamos tornado. O nosso amor agora um fio que qualquer vento mais forte poderia rebentar. No entanto, por mais que pensássemos que a vida já nos tinha dado a dose máxima de provações, presságios escuros espreitavam no horizonte, e nenhum de nós estava preparado para o que viria a seguir. No próximo episódio, mergulharemos na ferida mais profunda, a descoberta devastadora que pôs em causa tudo o que éramos e tudo aquilo por que havíamos lutado juntos. E pergunto-lhe: conhece alguém que tenha passado por sacrifícios assim? O que faria se um dia sentisse o amor a ruir? Não pelo fim, mas pelo desgaste da luta constante. Partilhe conosco. A sua história pode ser a luz para quem está no escuro. Capítulo 3. A descoberta devastadora. Traição. Testes de ADN e ruptura da confiança. A memória daquele inverno é fria até hoje. A casa, outrora cheia de sons familiares, parecia agora recheada de silêncios densos. Olhares vazios e rotinas quebradas. E tudo começou com pequenos sinais: o atraso do ciclo da Maria, os gestos ansiosos dela ao pequeno almoço, o olhar perdido pela janela enquanto mexia no chá. Mas era mais do que um atraso. Houve manhãs em que a vi vomitar no banheiro, dizendo ser apenas má disposição. Os conselhos de Joana, sempre pronta a ajudar, embora com sorrisos nervosos, tornaram-se ainda mais frequentes. A novidade espalhou-se depressa pela família: seremos finalmente pais, é no meio do alvoroço cauteloso. Cresceu em mim um medo profundo. Eu sabia que, depois da vasectomia, aquele milagre era, na verdade, impossível, ou não era um milagre para mim. A sensação de desconfiança foi crescendo. Insidiosa. Pensei que era apenas paranoia. Mas cada detalhe novo era como uma pedra no sapato. Partilhei o meu receio com o Rui, o amigo calado, que nunca julgava, só ouvia e sugeria precaução. Vai ao médico. Tira a dúvida. Insistiu. E a Maria? Quando confrontei o seu entusiasmo com perguntas subtis, vi-lhe o sorriso a vacilar por uma fração de segundo. Mas ela rapidamente voltou ao papel da mulher radiante. Fiz o teste de fertilidade às escondidas, numa clínica do outro lado da cidade, longe dos olhares conhecidos. O resultado foi como um murro no estômago, ainda estéril. Acabei cedendo, atormentado, à curiosidade brutal de ver além do véu da rotina. Mandei fazer o teste de ADN. Dias lentos. Noites piores, deitado na sala. Sozinho. Ouvindo a televisão desligada no escuro. Imaginando 1000 formas de enfrentar o que já suspeitava. Quando a carta chegou, o universo parou. Lembro-me das minhas mãos a tremerem. Do envelope branco a parecer carregar toneladas. Maria entrou na sala nesse momento. Ia falar, mas o meu olhar gelou-lhe as palavras nos lábios. Abri o envelope. Nada de milagres, a verdade negra em branco. A minha filha, a menina a quem eu ensinara a andar de bicicleta. Não era minha filha. A dor física varreu-me, sufocando a cabeça e o peito. Quis gritar, correr, desaparecer, mas fiquei, paralisado entre o horror e a raiva. Enquanto Maria sussurrava: o que foi?
2 vezes. Até as lágrimas lhe quebrarem a voz. O confronto foi inevitável. Ela negou. Chorou. Jurou que só houvera uma vez. Com alguém sem importância. O nome ficou por dizer, ou talvez nunca tivessem coragem de o dar. Pela casa. Ouviam-se os soluços de Maria confundir-se com os brinquedos espalhados pelo chão. Memórias de uma vida inteira agora rachada. No mesmo dia, liguei à minha mãe. O silêncio dela ao telefone, seguido pelo choro abafado, só fez o ambiente pesar ainda mais. Joana apareceu. Trouxe palavras de consolo a Maria. Mas nunca mais me olhou nos olhos da mesma forma. Rui ficou do meu lado. Em silêncio. Solidariedade silenciosa de quem sabe que não há palavras certas. A decisão foi tomada naquela noite, não havia como voltar atrás. Maria tentou pedir perdão. Prometeu mudar tudo. Sugeriu até desistir do novo bebê. Mas já não havia ponte entre nós. Só escombros de confiança e promessas partidas. A ruptura não foi apenas entre homem e mulher. Foi um corte em tudo, na família. No círculo de amigos. Na própria identidade. Senti a dor crua do abandono. Não só da Maria, mas de toda a vida que imaginei e construí. Senti-me traído. Destruído. Mas, acima de tudo, perdido. E mesmo assim, quando fechei a porta pela última vez naquela noite, soube que não era o fim da minha história, apenas uma curva abrupta num caminho que ainda não acabara. No próximo capítulo, vamos mergulhar no inferno emocional e burocrático do divórcio, onde guerras legais, relações familiares partidas e confrontos inesperados vão testar todos os limites da dor e da dignidade. E você? Já sentiu o abismo de uma verdade impossível de perdoar? Escreva nos comentários, até onde iria você por uma nova chance de felicidade? Capítulo 4. O inferno da separação, batalha legal. Família e dores profundas. A saída de casa foi silenciosa e pesada. Marcada por cada caixa empilhada e cada fotografia guardada à pressa. Era como se cada objeto levado fosse arrancado a ferros de uma vida que já não existia. E, no olhar de Maria, vi uma mistura de raiva, medo e remorso. Era impossível distinguir quem sofria mais naquela madrugada, quem traía ou quem partia. O primeiro embate não foi com a Maria, mas com os papéis frios e impiedosos da justiça. O advogado, o Sr. Pereira. Homem de poucas palavras e olhar de quem já vira demasiadas famílias a ruir, começou por pedir provas. Histórias. Documentos. Na sala de espera. Famílias que visivelmente já não se suportavam trocavam olhares de faca. Eu, sentado, revia mentalmente cada discussão, cada erro, perguntando-me quando foi que deixámos de lutar um pelo outro. As negociações com Maria foram marcadas por rancor velado. Trocávamos palavras medida a medida. Ela, entre lágrimas e acusações implícitas, nunca estiveste lá por mim quando mais precisei. E eu, frio e exausto, já sem forças para rebater. A mãe dela, D. Beatriz, fazia visitas frequentes e pressionava, lembrem-se da menina. Pensem nela primeiro. Enquanto isso, o meu pai limitava-se a apertar-me o ombro, gesto seco de quem foi educado para nunca mostrar fragilidade. Vieram então as audiências. Lembro-me de um momento surreal em que a polícia foi chamada por Maria. Após ela dizer sentir-se em perigo por estarmos sozinhos em casa, a tensão incendiou tudo num ápice. 2 agentes surgiram na porta. Rostos fechados. E eu tive que mostrar o cofre vazio e afirmar calmamente que só queria sair. Não lutar. Foi nessa noite que a vizinha, Dona Arminda, reparou na sirene e passou a ligar portas fechadas sempre que me via. O bairro inteiro parecia ter tomado partido. Cada um murmurando baixinho no supermercado. Entre documentos, exames e testemunhos, revive em tribunal cada fracasso, cada mentira, cada omissão. A presença de Joana, agora sobretudo amiga da Maria, tornou-se quase insuportável. O silêncio dela nos corredores. Porém, dizia tudo, era o silêncio de quem também se sente traída pelo destino. O processo de divisão do património transformou-se numa batalha em que ambos perdíamos. Cada objeto disputado trazia lembranças que queimavam,
o quadro que penduramos na primeira casa. A máquina de café que ela insistiu em comprar pelo design. Mesmo as coisas banais tornavam-se símbolos de algo maior. Quem cedia afinal mais? Quem sofria mais? Quem era mais vítima? Foi nesta torrente de emoções que me vi a escrever e-mails para amigos e familiares, tentando explicar o inexplicável sem me afundar em vitimismos. As respostas foram um misto de apoio cego e julgamentos velados. Uns insistiam que era tempo de recomeçar. Outros perguntavam onde tinha errado. O silêncio de alguns doeu mais do que qualquer grito. Durante meses, cada visita ao tribunal era uma autêntica descida ao inferno, questionamentos públicos, exposição de feridas privadas, olhares estranhos dos que só conhecem o nosso nome pelos corredores do fórum. Maria mudou-se para a casa da mãe, criando uma muralha de proteção. Eu, perdido no apartamento sem alma, vagueava entre caixas abertas e planos desfeitos. Entretanto, Rui manteve-se firme ao meu lado. Foi ele quem, depois de uma audiência especialmente dura, me levou a um miradouro da cidade para respirar e relembrar que, apesar da tempestade, o sol nasce sempre para todos. Vais reconstruir tudo, mas vais precisar de tempo. Murmurou, mãos nos bolsos, olhando a paisagem sem esperar resposta. E eu, no fundo, sentia-me transformado. Havia uma fúria inicial, depois resignação, e lentamente, uma aprendizagem amarga. O inferno da separação abriu nova ferida. Mas também mostrou aquilo de que era feito, uma mistura inesperada de fragilidade e resistência. No próximo episódio, convido-te a mergulhar no processo de cura, amizades improváveis, encontros que cicatrizam, e um lento ressurgir das cinzas para aprender, finalmente, a reconstruir o amor próprio e a confiança. E tu, alguma vez sentiste que perdeste tudo, apenas para descobrir que afinal eras muito mais do que imaginavas? Partilha comigo nos comentários. Às vezes, o começo de uma nova vida está mesmo do outro lado do fim. Capítulo 5. A cura e o recomeço, novos laços. Apoio mútuo e tentativas de se reconstruir. Nunca imaginei que a cura poderia habitar os mesmos corredores sombrios onde um dia senti apenas perda e dor. O divórcio, frio e definitivo, parecia o pronúncio de um fim sem regresso. Passei semanas perdido em pequenas rotinas, caminhando sozinho pelas ruas, buscando respostas em reflexos de montras ou no fundo de uma chávena de café. Era a ausência que mais doía, não a de Maria apenas, mas a ausência de um futuro que já tinha idealizado até à exaustão. Foi numa dessas noites longas que Sharon reapareceu. Cruzámo-nos no supermercado do bairro, cada um com os olhos cavados pela própria luta. Ela, também perdida após ser traída pelo marido, cujas escolhas mudaram a minha vida para sempre. Havia um constrangimento inicial, mas não éramos estranhos. Não podíamos ser. Carregávamos o mesmo tipo de ferida. Aquela que não se vê mas apaixona as noites e esfria os dias. Começámos a falar, primeiro de trivialidades. Aos poucos, a conversa virou confissão. Foram jantares discretos em cafés vazios. Caminhadas silenciosas à beira do Tejo. Trocando memórias e medos de recomeçar. O Rui, sempre atento, alertou-me: vê lá se procuras apenas companhia ou realmente aceitares sentir de novo. Mas a verdade é que, com Sharon, não era fuga, era reconhecimento involuntário de alguém que respirava no mesmo compasso partido. Houve dias em que o passado quase sufocava as possibilidades do presente. Por vezes, uma frase maldita reacendia mágoas antigas: porque é que nunca nos viram? Porque é que todos julgam que podíamos ter feito mais, e lutávamos? Cada um com as suas dúvidas, quase empurrando o outro para longe. Mas havia também os pequenos milagres, risos inesperados. A paz de saber que não era preciso explicar cada lágrima. A liberdade de estar vulnerável sem julgamento. A história atingiu um ponto decisivo num casamento de uma amiga de Sharon. Ali, entre músicas e olhares curiosos dos outros convidados, transformámo-nos. Fingíamos normalidade enquanto o ex-marido dela lançava olhares gélidos de acrimónia. No fim da noite, inexplicavelmente impróximos,
O álcool e a solidão dissolveram as reservas. Beijamo-nos. Trocamos promessas mudas de não prometer nada, apenas estar presentes. Na manhã seguinte, no aeroporto, o silêncio era denso mas cheio de significado. Sabíamos que algo tinha nascido. Mesmo no solo das nossas ruínas. Não havia certezas. Não havia declarações espetaculares. Só a estranha sensação de que, por entre fragmentos, era possível construir algo novo. Com o tempo, as nossas conversas eram menos sobre o passado e mais sobre o agora. Sharon trouxe-me de volta à vida. Assim como eu a ela. Entre telefonemas ao fim do dia. Jantares improvisados com Rui e Joana. E encontros inesperados com vizinhos curiosos. Formávamos uma nova constelação de pertença. Não era perfeito, mas era nosso. Percebi então que, depois de tudo perder, podia finalmente escolher, erguer-me sobre a raiva ou sobre a esperança. Escolhi a esperança, não por ser fácil, mas porque era o único caminho que me permitia respirar fundo sem pedir desculpa à tristeza. No próximo capítulo, vamos explorar como transformar toda essa dor e a experiência em crescimento verdadeiro, redefinir a felicidade. Revalorizar o que significa família e descobrir que até mesmo os finais mais difíceis podem esconder começos surpreendentes. E você, já teve de reconstruir-se depois de um vendaval? O que fez para voltar a confiar? Partilhe a sua história nos comentários. Pode ser a inspiração que alguém procura nesta noite escura. Capítulo 6. Crescer com a dor, lições. Redefinição de felicidade e novo significado de família. As manhãs já não eram cinzentas, eram nuas. Reais. Cheias de cicatrizes e possibilidades. Crescer com a dor não foi escolha. Mas necessidade. Cada dia acordava envolto em silêncios. Mas eram silêncios diferentes dos da solidão. Eram silêncios de reflexão, de reconhecimento. Antes, acreditava que felicidade era sinônimo de estabilidade. Família perfeita. Ausência de mágoas. Agora, sabia, por dentro, nos ossos, que a felicidade nasce também do caos. Da nossa capacidade de arrancar beleza mesmo das ruínas. No início, deixei-me consumir pelo ressentimento. Passei noites acordado a repassar erros. Traições. Momentos em que podia ter feito diferente. Culpei-me. Odiei o mundo. Odiei a Maria. Odiei até a vida por me fazer começar do nada. Sharon, com o seu jeito calmo, obrigava-me a falar nos jantares de domingo. Partilhando memórias dolorosas mas, aos poucos, anotando sorrisos novos. Rui e Joana continuaram presentes às vezes só para beber um café em silêncio. Mas esse silêncio era abraço. O círculo estreitou, mas tornou-se inexplicavelmente mais forte. Foi durante uma sessão de terapia de grupo, rodeado de estranhos com histórias parecidas e diferentes da minha, que ouvi a pergunta que mudou tudo: o que é a família para si agora? Não soube responder naquele momento. Só depois percebi: família são as pessoas que ficam, que desafiam os nossos muros de dor e não desistem. Muitas vezes, não têm o mesmo sangue, têm o mesmo coração ferido. Maria seguiu o seu caminho. Houve lágrimas, houve raiva, mas também houve um pedido de desculpa silencioso, não dito com palavras, mas com olhares cruzados num supermercado. Quando ambos finalmente aceitaram que não havia mais mágoa capaz de apagar o que de bom também tínhamos vivido. Aos poucos fui redescobrindo o meu valor. Já não sentia necessário fingir força, comecei a permitir as fragilidades. A aceitar os momentos em que tinha saudades do que nunca viria a ser. Voltei a correr ao final da tarde. A convidar Rui para mergulhos improvisados. A abrir as portas de casa para refeições caóticas entre amigos e crianças que não eram minhas, mas que me faziam, ainda assim, sentir parte de algo maior. Sharon tornou-se mais do que cúmplice de dor, tornou-se companheira de resilientes recomeços. Conversávamos sobre sonhos adiados. Fazíamos listas de coisas novas a tentar. Numa tarde quente de verão. Os dois, rodeados de amigos e gargalhadas à volta de uma mesa cheia, percebi o que era. Afinal, reconstruir família era aceitar que o lar é feito das pontes que construímos sobre as nossas próprias ruínas.
Houve noites em que chorei de gratidão. Por tudo o que perdi. Sim, mas acima de tudo por tudo o que aprendi a ganhar novamente. Se antes via a dor como fim, hoje sei que é apenas parte do caminho, uma etapa inevitável da viagem para nos tornarmos mais humanos. E você? Já sentiu a felicidade surgir do inesperado? Já redefiniu o que é família no seu coração? Partilhe a sua experiência. Porque, no fundo, cada um de nós carrega as suas feridas, mas, juntos, podemos aprender que até as maiores dores se transformam em luz quando aceitamos crescer com elas. A história não termina aqui. Em cada reconquista, em cada desculpa perdoada, abre-se a possibilidade de reconstituir, com outros, ou conosco mesmos, um novo significado para lar, para amor, para felicidade. Se ficou até aqui, partilhe nos comentários qual foi o momento em que precisou de se reinventar. A sua voz pode ser a esperança de alguém que hoje está do outro lado do abismo. Olho para tudo o que vivi e sinto uma mistura agridoce de saudade, pesar e esperança renovada. Por vezes, recordo os dias de felicidade simples. E noutros momentos, dou por mim a refletir sobre as dores que me transformaram. Aprendi que o sofrimento não apaga as memórias boas, mas faz-nos dar mais valor às pequenas alegrias que nos rodeiam. Aos verdadeiros amigos e às segundas oportunidades. Ao partilhar esta jornada convosco, expus não só as minhas feridas, mas também a capacidade de renascer, de acreditar que cada dia pode ser um novo começo. Sinto-me grato, não porque tudo tenha corrido bem, mas porque hoje abraço quem sou, com todas as cicatrizes e sonhos que restaram. Quero agradecer, de coração, a cada um que ficou comigo até ao fim deste vídeo. O vosso tempo, a vossa atenção e cada partilha de experiências tornam esta comunidade ainda mais forte e verdadeira. Se esta história tocou o vosso coração, peço que deixem o vosso like. Partilhem com amigos ou familiares que possam precisar de esperança. Subscrevam o canal para acompanharem novas histórias e comentem abaixo o que sentiram, partilhando sugestões para que juntos possamos crescer. A vossa voz faz toda a diferença. Muito obrigado por estarem desse lado. Encontramo-nos no próximo vídeo. Até já!